Olá, gente, tudo bem aí? Estamos aqui de novo. Meu nome é Aguinaldo César, do canal Coisas da Vida. No último estudo nós falamos sobre a palavra graça e hoje eu quero dar continuidade ao segundo estudo. Pode ser que fique muito longo e eu tenha que partir para um terceiro estudo. Então, eu não quero perder muito tempo. Deixa o seu like, compartilha, né? Se você não é inscrito, se inscreva. Não esqueça de comprar meus livros, me ajuda aí, por favor. Vamos trabalhar. Eu estou aqui em Manaus, tem chovido muito hoje durante o dia. Bom, vamos lá. Graça e as suas multiformes variações. No último estudo nós tratamos sobre o significado de graça, né? dentro do contexto teológico cristão, né? A graça dentro do conceito do cristianismo. A gente citou alguns versículos também, fazendo comparação entre o que está na Bíblia e o que está nas Escrituras Sagradas, né? Nós definimos também o que é um falso profeta, né? Em que nível se dá o falso profeta. O falso profeta é aquele que fala contra a palavra do Eterno, aquele que fala contra a Torá, né? A gente viu alguns conceitos sobre sincretismo religioso, né? Que é uma mistura de diversas religiões, né? Para formar uma nova religião. A gente viu a multiplicidade da palavra graça, né? As várias definições que nós encontramos aí em dicionários, também na Bíblia Thomson, né? Onde a gente relata algumas várias definições sobre graça, né? A gente viu no último estudo, que foi na sexta-feira passada, né? A gente viu sobre a questão do favor imerecido, enfim, né? A gente viu bastante coisa. Hoje nós vamos entrar na parte 2 e eu quero entrar direto na questão da graça em relação à mitologia grega. Gente, é estranho, né? Tem um pontinho que pede pra gente olhar para cá, mas o certo é olhar para cá. E é difícil acostumar olhar para cá, mas eu vou me esforçar para olhar para cá, tá bom? Vamos lá. Mitologia grega, ela vai falar sobre as três deusas, né? E já a gente vai explicar o que tem a ver essas três deusas com a palavra graça, tá? As três deusas, Thalia, Aglaia e Eufrosina, né? Que personificam o dom de agradar, né? Na mitologia grega, as deusas do encantamento, da beleza, da natureza, da criatividade humana, da fertilidade e da dança eram chamadas filhas de Zeus e Hera, né? As quais geralmente são apresentadas na figura de três irmãs, nuas agarradas pelo ombro, né? Mas segundo alguns autores, essas deusas nas primeiras representações plásticas apareciam vestidas, né? Ou em esculturas ou em pintura, né? O nome de cada uma dessas deusas variava de acordo com as regiões onde eram adoradas. E dentre esses nomes, os mais frequentes são Aglai, Aglaia ou Abigail, né? Cujo significado é claridade, a claridade, a brilhante, né? A segunda deusa, Thalia, né? Ou Thalia, cujo significado é a verdejante, a que faz brotar flores. E Eufrosina, né, cujo significado é o sentido da alegria. Como podemos perceber, cada uma das deusas mencionadas agora personifica respectivamente o esplendor, a alegria e o desabrochar, tendo como imagem ou modelo jovens de bela face, senhoras da fertilidade, do encantamento, da arte, da música, da beleza e da amizade. Tais atributos referentes às deusas da felicidade, né, que é beleza, natureza, criatividade humana, fertilidade e dança, no grego são denominados de carites, né, cujo significado é favor e generosidade. Já no latim, carites foi traduzido como graça, tá bom? Então, comece a perceber, né, onde entra a mitologia dentro da Bíblia, tá bom? Ocorre que a palavra graça não existe no vocabulário grego nem no hebraico, né? A palavra gracia, né, que em latim é gratia,
tem como significado amor incondicional, dom gratuito, favor concedido a alguém, generosidade incondicional. Precisamos notar que a cultura grega influenciou consideravelmente o mundo ocidental. Portanto, muito da cultura e da religião grega foi assimilada por diversas nações e religiões, inclusive o cristianismo. Inclusive e principalmente o cristianismo. A Bíblia Thomson, Temas em Cadeia, faz menção sobre as 3 graças, né? A gente viu aí, né? Abigail, Thalia e Eufrosina, né? E a Bíblia Thomson, ela faz menção sobre as 3 graças, tá bom? Tirando da mitologia grega, que está lá em 1 Coríntios 13, que diz assim: e agora apegai-vos a estes, não a estas, né? Estes 3. Fé, esperança e amor. Tá? Em hebraico, emuná, tikvá e ahavá. Tá? Então, e agora apegai-vos a estes 3, emuná, tikvá, ahavá, mas o maior destes é o ahavá. Seria um tolo não perceber que a ideia é substituir a palavra do Eterno por mitologia grega. Como venho insistindo, emuná é fruto do conhecimento da obediência, da prática e do ensino da palavra. Anular a emuná por causa das multiformes variações da graça é algo totalmente insano. É algo que não tem nenhuma graça, tá bom? Na emuná tem a observância dos mandamentos e pronunciamentos, assim como na esperança, né, na tikvá, e muito mais no ahavá, no amor. Trocar a comunhão com o Eterno por causa de mitologia é irracional, para não falar outra coisa. Tá? Então perceba, o nome das 3 deusas, né, está sendo substituído pela palavra graça, né, que vem do grego caritas e que foi traduzido para o latim, né, que é romano, graça, tá ok? Então é uma coisa que vai empurrando a outra e vai eliminando o que é verdadeiro, vai apagando o que é verdadeiro, tá bom? Então, continuando aqui, vejamos outras situações onde há grande diferença nas traduções. Lucas 2,40, e o menino crescia e se tornara forte na ruach, né, na mente, cheio de rohimá, que é sabedoria, e o rahamim, né, do Eterno, estava sobre ele. Então, o menino crescia e se tornara forte na mente, né, na questão do conhecimento, cheio de sabedoria e do amor profundo do Eterno, tá ok? Lucas 2,40, né, na tradução cristã. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria e graça, tá ok? A graça de Elohim, né, a graça de Deus, né, estava sobre ele. 2 Coríntios 8,6, de modo que havíamos desejado a Tito, né, que como ele começou, assim também conclua para com vós outros, né, a mesma recede, tá, a mesma bondade, tá? De maneira que exortamos a Tito que assim como antes tinha começado, assim também acabasse esta graça entre vós. Tá? Então troca-se a palavra benevolência, né, bondade, benignidade por graça. Tá? Então a gente vê que a palavra graça ela vai assumindo vários significados, né? E como eu falei no estudo anterior, essa palavra graça acaba se tornando um coringa, né? Lucas 4:22. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam pelas palavras de recede, né, bondade, que procediam da sua boca, e eles diziam: não é esse o Mashiach ben Yosef? Não é este o Messias, filho de José? Na tradução cristã, e todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça, no sentido de ser agradável e atraente, tal qual as 3 deusas, né?
e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: não é este o filho de José? Né? Então, continuando aqui. Perceba como a palavra graça vai bem camuflada nas traduções. Quando é usada a palavra graça, a conclusão e o sentido do texto fica inconclusivo, fica vago, né? Deixa dúvida e muitos perdem o interesse de pesquisar e acabam lendo por ler, né? Porque acaba não alcançando o significado exato da palavra graça para esse versículo. Por isso a minha preocupação sincera de buscar na raiz o significado de cada palavra, tá? Como eu falei no estudo passado, a palavra graça, dependendo da Bíblia cristã, aparece 160 vezes, podendo aparecer mais de 200 vezes. Então, só nessa palavra são cerca de 200 adulterações, tá? 200 adulterações, são 200 erros de tradução, tá bom? Então, continuando aqui, no Antigo Testamento não consta a presença da palavra graça. Logo, o conceito de amor incondicional, dom gratuito, favor imerecido, né? Favor imerecido. Generosidade não é encontrado nos textos hebraicos do chamado Antigo Testamento, ok? Porque as palavras encontradas são rahamim e hesed, tá? Que significa amor profundo, tá? Um amor imensurável, tá? E bondade, generosidade, benignidade, tá bom? Não tem nada a ver com favor. Expressões com a palavra graça, de acordo com a teologia, né? Algumas expressões. Graça batismal, eliminação do pecado original por meio do batismo, né? Graça eficaz, o que faz o homem praticar o que Deus exige dele, né? Interessante que se pela graça as pessoas são salvas, né? Então elas estão livres para fazer qualquer coisa, porque como muitos dizem, né? A obra é morta, não há necessidade de praticar a obra, né? Porque a graça basta, né? Não é isso? Graça habitual, qualidade permanente inerente à alma, que a coloca em estado de justiça e santidade. Influxo interior e transitório com que Deus ilumina a inteligência e move a vontade para a prática de boas ações. Isso quer dizer que você não tem vontade própria, né? A partir do momento que você aceita a graça, que você é salvo pela graça, você perde a sua vontade pelo que está escrito aqui, né? Aí vai entrar a questão de livre-arbítrio, né? É um assunto que a gente vai estudar também, sobre o livre-arbítrio. Já estou preparando material para isso, porque também está errado o conceito, mas vamos continuar aqui. Então, influxo interior e transitório com que Deus ilumina a inteligência e move a vontade para a prática de boas ações. Então, quer dizer, nós somos incapazes de praticar boas ações sem sermos iluminados, né, e sem sermos movidos pela vontade do Eterno. Nós não somos autônomos, né, somos robozinhos, né? Maravilha, beleza. Continuando aqui. Apenas para efeito de esclarecimento, a salvação é o resultado da busca incessante de conhecimento da palavra que liberta, somada à prática do conhecimento adquirido e aperfeiçoada pela obediência à palavra dada pelo Eterno ao seu povo escolhido. Fora isso, na prática do amor ao próximo, né, nós estamos incumbidos em ensinar essa palavra que aprendemos, obedecemos e praticamos. Tá bom? O que as Escrituras Sagradas falam sobre graça? Né? Agora eu quero entrar, eu estou saindo do conceito cristão, eu estou entrando no conceito da cultura do povo escolhido, tá? Nas antigas escrituras, não no Novo Testamento, no Antigo Testamento, nas antigas escrituras não consta a presença da palavra graça, não consta.
Logo, o conceito de amor incondicional, dom gratuito, favor imerecido, generosidade, não é encontrado nos textos hebraicos das antigas escrituras. Então, qual é ou quais são as palavras que o termo graça substituiu indevidamente nas Sagradas Escrituras? Quais são essas palavras que a palavra graça eliminou, né? Ren, né? Substantivo masculino, o qual tem por significado mercê, aceitação, benevolência, vontade, né? Mercê no sentido de disposição. E Hanan, verbo cujo significado denota curvar-se ou inclinar-se em sinal de bondade para com alguém, né? No sentido de conceder ajuda, né? Enfim, também tem o sentido de implorar, de pedir, no sentido de compaixão, de agradar, de ser generoso e de ter piedade, tá? Uma antiga tradução da Septuaginta para a língua grega, o termo traduzido por graça, charis, né? Cujo sentido primário é brilhar e reluzir. E também foi usada para significar luz, estrela, fogo, sol cristalino. O substantivo ren e o verbo hanan foram debilmente traduzidos por charis, graça, favor ou misericórdia. Nós estudamos misericórdia também recentemente e eu vou, durante esse estudo, eu vou dar uma pincelada sobre a questão de misericórdia, porque misericórdia e graça, né, no contexto cristão, estão bem ligados, tá? Inclusive, a tradução, quando usam graça e misericórdia, é aleatório, tá? Depende muito do termo como melhor se encaixa, né? Porque tanto a graça vai substituir rahamim, que usam como misericórdia, como vai substituir resed, né? No caso aqui, que a raiz é hanan, né? De resed, vai substituir, mas depende do texto, pode ser tanto a graça vai substituir, a graça ou misericórdia pode substituir qualquer uma dessas duas palavras. Segundo o dicionário Strong Léxico Hebraico, ao termo universalizado graça se encontram termos como rein, né? Favor, aceitação, noam, bondade, amabilidade, hanan, ser gentil, ser piedoso, e tagimul, benefício, benevolência, boa vontade, tá? Fique bem claro que isso aqui tem a ver com a questão do sentimento humano, tá? O sentimento do eterno pelo homem, pela sua principal criação, pela coroa da criação, é rahamim, tá? Hebreus 10, 7. Então eu disse, eis que eu venho aqui, no volume do rolo está escrito acerca de mim, faça a tua vontade, ó Yahuwá. Versículo 8. Primeiramente fora citado quando ele disse, sacrifício e ofertas queimadas, e ofertas pela transgressão tu não desejaste, nem tiveste prazer nelas, as tais são oferecidas de acordo com a Torá. Então ele disse, eis que eu venho aqui, faça a tua vontade, ó Yahuwá, aquele que tira o primeiro e estabelece o segundo. Então entenda, a vontade do Eterno, ela deve estar no coração da gente, deve estar no nosso entendimento, né? Como eu venho falando, a palavra para coração e entendimento é a mesma, é leve, né? Então, a palavra do Eterno deve estar no nosso coração, a fim de que a gente conheça, através das Escrituras Sagradas, né? E não por revelação, tá? Através das Escrituras Sagradas, qual é a perfeita e boa vontade para cada um de nós, tá ok? Então, segundo a vontade do Eterno, se fez necessário o desejo de salvar o ser humano da condição de transgressão, de escravidão e de sujeição, e ainda de eliminar para sempre o erro. Segundo essa vontade e amor imensurável, Rahamim, o seu filho se voluntariou pelo ser humano. Ele tomou a iniciativa.
ele teve o desejo de salvar. Por isso o seu nome, a partir do hebraico, Yahushua HaMashiach, significa o ungido que salva. Tá? Yahushua HaMashiach, traduzido para o português, significa, né, o ungido que salva. Tá? Ungido no sentido de único. Não há outro, né? Não poderia haver outro, teria que ser especificamente Yahushua HaMashiach. Tá? Detalhe, no nome Yahushua está o nome do Eterno, Yahuwah, tá ok? Então, não se perca nisso. Por exemplo, no título, né, Deus, no nome Jesus, não está o título Deus, tá? Não cabe Deus dentro de Jesus, tá? Que é uma condição para o nome. Um dia desses a gente vai tratar sobre esse assunto aí. Se foi um gesto de bondade, de amor profundo e um ato voluntário, a quem então se deve o mérito da salvação? À graça salvadora ou ao Filho do Altíssimo? Antecipadamente, deve ser dito que não se trata da mesma coisa. Graça salvadora é uma coisa, né? E o serviço de salvar o ser humano específico, dado especificamente ao Filho do Altíssimo, Yahushua HaMashiach. O desvio de atenção é notório quando a análise é feita pela contradição, pois a graça jamais poderia ter o efeito de salvar. Esse poder, esse serviço de sacerdócio, né, foi dado ao Filho do Altíssimo, cujo nome Yahushua HaMashiach, o ungido que salva, enquanto que graça significa apenas favor. Então, como é possível afirmar que pela graça sois salvos? Me digam, não foi ela quem morreu no madeiro, ou foi? Percebe? Né? Ah, tá bom, mas aí alguém pode virar e falar assim, Jesus Cristo e graça é a mesma coisa. Para. Por favor, para. Não dá. Não dá. Você vai dar um nome feminino, né? Para o Filho do Altíssimo, né? Ok. Alguém poderia dizer assim, né? Presta bem atenção no que eu vou falar agora, né? Imagina o Filho do Altíssimo querendo fazer um favor por alguém, né? Ou pela humanidade. Aí ele vira e fala assim, né? Para o Eterno, né? Para o Criador. Olha, Criador, Yahuwah, espera aí um pouquinho que eu vou ali no madeiro fazer o favor de morrer pelo ser humano e eu já volto, tá bom? Daqui a 3 dias eu volto, tá bom? Espera aí um pouquinho que eu vou ali fazer o favor imerecido, né, de morrer pelo ser humano, tá bom? Poxa vida, você consegue perceber o erro, a gravidade da coisa? Você consegue perceber o peso dessa... eu não sei nem definir com palavras a palavra graça, o quanto ela se torna espúria, suja em relação às Escrituras Sagradas, o quanto ela mancha a pureza das Escrituras Sagradas. Tá? É grave, para mim é muito grave. Você consegue perceber o erro? Você consegue perceber que a supervalorização da palavra graça está se sobrepondo ao serviço de sacerdócio do Mashiach, do ungido que salva, aquele que foi eleito, né, dentre todos, aquele que foi eleito para salvar a humanidade? Você consegue perceber a gravidade disso? Né? A palavra graça está substituindo o serviço de sacerdócio. A gente não acabou de ler em Hebreus agora, né? Tira o primeiro e estabelece o segundo, o definitivo, né? Jamais a palavra graça, favor e merecido, pode se comparar a um serviço de sacerdócio. Jamais. Como disse anteriormente, a palavra graça virou um coringa, né? Dá-se tanta importância à graça que o nome sobre todos os nomes tem perdido efeito. E não adianta dizer que a graça se chama Jesus Cristo. Não adianta. Portanto, segundo o conhecimento que vem do alto, recede é entendida como
transbordamento da bondade, sem fronteiras, sem limite, em abundância em amar. Uma consequência importante é que recede é a característica de uma pessoa que tem a capacidade natural e o compromisso voluntário de compartilhar abundantemente com os outros, quebrando os limites do egoísmo, né? Sendo exemplo para a comunidade. Quantas mulheres, né? Quantos homens dentro das Escrituras Sagradas nós vimos que se doaram, né? Eu poderia citar um monte de exemplos aqui, né? Mas vamos continuar aqui. Quando a bondade vem carregada, presta atenção, quando a bondade vem carregada do conhecimento da palavra da verdade que liberta, então a pessoa passa a praticar voluntariamente o serviço sacerdotal de bondade ao próximo, ou amar o próximo com um compromisso de agradar o Eterno. Exemplo de fácil entendimento é a atitude de Abraão quanto ao seu filho Isaque, que no momento de oferecê-lo em sacrifício ao Eterno não titubeou e exercitou a sua recede, né? Seu temor, sua bondade, sua emuná, sua tikvá, né? Seu ahavá, tá bom? Porque Abraão não hesitou em entregar o seu próprio filho, porque ele conhecia a palavra, a vontade do Eterno, né? Não só para a sua vida, mas para a humanidade. E ele sabia que ele seria considerado o pai das nações, ok? Então, Abraão obedeceu, né? Não obedeceu cegamente, obedeceu conscientemente, porque ele tinha o conhecimento da palavra, ainda que a palavra não escrita, mas a palavra colocada no coração, né? Como se diz assim, não em tábuas de pedra, mas no coração, porque as tábuas de pedra são um símbolo, é uma figura, né? Quando você coloca as palavras das duas tábuas de pedra no seu coração, significa que você assimilou essa palavra, significa que você ama a palavra do Eterno. É isso que significa. E mais uma vez, leve, coração, entendimento. Então, quando a palavra entra no seu entendimento e passa para o teu coração, então você passa a ser perfeito, né? A obra do Eterno sobre a tua vida passa a ser completa. Aí você passa a ser digno, né, do serviço de sacerdócio que o Eterno te dá. Amém? Vamos continuar aqui. Romanos 12:1. Eu rogo-vos, portanto, irmãos, pela Rahamim de Yahuwá, que apresenteis vosso corpo em adoração viva, kadosh, né, que é sagrada, e aceitável a Yahuwá, que é o vosso serviço de adoração racional. E não vos conformeis com este mundo atual, mas transformai-vos pela renovação contínua da vossa mente. Renovação contínua da mente é o estudo contínuo da palavra, a pesquisa contínua da palavra. Ninguém pode admitir que sabe tudo, então nós precisamos estudar diariamente a palavra para que a palavra permaneça na nossa mente e no nosso coração, né? Para que possais discernir aquilo que é bom, aceitável e, portanto, perfeito, completo, segundo a vontade de Yahuwá. Só há discernimento com o conhecimento da palavra, ok? Você pode distinguir aquilo que é profano e aquilo que é separado a partir do momento que você conhece as Escrituras Sagradas, ok? Porque nós vemos muito por aí, né? Pessoas fazendo um monte de coisa, criando um monte de misticismo, pegando coisas do ocultismo, coisas de feitiçaria, jogando dentro da igreja, falando um monte de coisas irracionais, tá? Por desconhecer as Escrituras. Acham que conhecem o Criador, falam em Deus, falam em Jesus Cristo, falam do Espírito Santo, mas na verdade não sabem do que estão tratando, né? São cegos, tá? E pior ainda, tem a mente queimada a ferro, cauterizada, tá? Lucas 10:26, ao que Jesus lhe propôs, o que está escrito na lei, como tu a interpretas, né?
Essa é a versão cristã desse versículo. Gente, olha a diferença do original. E ele disse: o que está escrito na Torá, como o recitas? Gente, eu no estudo passado, eu devo ter falado de um pastor aí que na igreja dele estava dando o seu discurso, né? Porque não era nem pregação, era um discurso muito eufórico, onde ele falava muitos palavrões, e ele fez a menção do seguinte: não importa o que está escrito na Bíblia, importa o que você interpreta. De onde ele tirou isso? Daqui, Lucas 10, 26, né? O que está escrito na lei, como tu interpretas, tá? Então, o que está escrito na Torá perde valor, e o que assume valor é o que você interpreta. Não importa o que você interpreta, como você interpreta, não importa a tradução que você dá, importa é que o que você interpreta é o que vale, né? E isso é o que você alcançou, então você fica com isso, ok? Se alguém alcançou no mesmo texto uma interpretação diferente de você, cada um no seu quadrado aí, vai. Gente, por favor, tá? Por favor. Muita bestialidade, no sentido de bestial, de besta, de hibridismo, de corrupção, tá? Por esses dias, aqui, olha, tá escrito aqui, ó. Por esses dias eu ouvi um pastor pregando com veemência, né? Para não falar demência, né? E falando muito palavrão durante o seu discurso. E me chamou a atenção uma frase que ele repetiu e fez questão de deixar bem claro: não importa o que está escrito, importa o que você interpreta, tá? Então, dependendo da tradução da Bíblia, a palavra graça aparece 166 vezes ou mais, né? Como eu disse, aparece até 200 vezes. Isso quer dizer que só nessa palavra temos pelo menos 166 adulterações, tá? Então, gente, fica bem complicado, né? Bem complicado. O que vem a ser crescer na graça, né? Bom, crescer no conhecimento, eu tenho falado muito nisso, né? Crescer no conhecimento é estudar as escrituras, pesquisar, fazer o que eu particularmente estou fazendo, pegar uma palavra, né, e se debruçar sobre ela e buscar o seu significado original e verdadeiro, que é o que nós estamos fazendo aqui, né? A gente está indo já para quase um total de 2 horas, podendo ser mais ainda, dependendo do que a gente vai estar passando aqui, tá? Em cima de uma única palavra, né? Então, e olha que eu não estou num estudo vago, falando qualquer coisa de qualquer jeito. Tudo que eu estou falando é baseado em pesquisa científica, tá? Pesquisa em livros, pesquisa em livros antigos, pesquisa em fontes hebraicas, consulta algumas pessoas, pesquisa de campo, entendeu? Enfim, o trabalho que eu estou fazendo aqui não tem blá blá blá, tem ciência, tá? Então, continuando aqui, o que vem a ser crescer na graça. Segundo Pedro 3,18, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bíblia de Jerusalém. Nas Escrituras Sagradas, segundo Pedro 3,18, mas antes multiplicai-vos na bondade. Ao invés de crescer na graça, multiplicai-vos na bondade e no conhecimento do nosso soberano e Salvador Yahushua HaMashiach. A ele seja a honra, né, perpetuamente. Amém. Ok? Então, gente, na tradução cristã, crescei na graça e no conhecimento. Na tradução das Escrituras Sagradas, de acordo com a raiz, tá? De acordo com o que foi dado para o povo da aliança, tá? Mas antes, multiplicai-vos na bondade e no conhecimento, tá? Do nosso soberano e Salvador Yahushua HaMashiach, ok? Então, gente, fica bem complicado, sabe? Quando eu vejo publicações nas redes sociais, as pessoas usando a palavra graça, misericórdia, alma, espírito, usando a palavra santo, usando palavras gregas, as palavras romanas,
que não coadunam, que não se misturam com o hebraico, né? É água e óleo, não mistura. Vocês precisam entender que a cultura hebraica é única. Não existe uma outra cultura similar à cultura hebraica. Ela é única. E nós precisamos nos voltarmos para a boa oliveira. Nós precisamos olhar para a boa oliveira e nos... de alguma maneira, né, os não-judeus precisam ser enxertados da boa oliveira para que se alimentem da raiz, que é o que eu estou procurando fazer aqui, trazendo a palavra na raiz, tá ok? Então, é isso. As pessoas precisam buscar a verdade, né, e não aceitar de muito bom grado e de qualquer jeito a Bíblia com dezenas de traduções diferentes. Eu fiz um estudo recentemente sobre quantas versões há da Bíblia cristã, né? Só aqui no Brasil, cada país tem as suas versões também, cada versão ou cada tradução da Bíblia apresentam palavras diferentes que mesmo no português não combina. Isso virou Babilônia, entendeu? Continuando aqui. Eu encontrei no site IHI Unicinos algo que talvez possa vir a dar um ligeiro entendimento do que é crescer na graça. É claro que essa ligeira definição é totalmente contrária às Escrituras Sagradas, então vamos lá. Se alguém me perguntar, diga-me uma única palavra, o que é o cristianismo, eu sou obrigado a responder: o cristianismo é graça. Não há conhecimento de Deus se não houver conhecimento da sua graça. O evangelho da graça é o coração da revelação e da fé cristã, né? Veja bem, nós não podemos ser movidos por revelação, nós devemos ser movidos pelo que está escrito. Podemos dizer que o próprio coração de Deus, né, é graça. No entanto, a graça, essa palavra, é a mais doce, consoladora e bela de toda a vida, que liberta os prisioneiros e amansa os violentos, que redime o pecador e ressuscita os mortos, né? Os congressistas, nas pegadas de Martinho Lutero, que era um assassino de judeus e de deficientes, e compartilhando os momentos de oração do mosteiro, que era onde eles estavam, assumiram o evangelho da graça e a boa notícia da justificação pela fé somente, né? Gente, a graça salva e a justificação vem pela fé. Não dá, não mistura, tá? Água e óleo. Como fonte de um olhar renovado sobre o anúncio cristão no tempo presente e sobre os caminhos do ecumenismo entre a Igreja Católica e as igrejas nascidas da Reforma Luterana. Gente, a palavra ecumenismo é o mesmo que sincretismo, tá ok? Então, imagina só, você pegar as diversas denominações pentecostais e se misturar com o Vaticano. Imagina os pentecostais orando dentro do Vaticano, né? Os católicos tradicionais que não estão acostumados, né, com a euforia dos pentecostais, eles vão se assustar, ok? Por exemplo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela já está em união com o Vaticano. Como é que eles vão fazer? Que dia eles vão guardar? O sábado ou domingo? Né? Por exemplo, os adventistas em geral não comem carne de porco, não comem certos tipos de alimento, né? Já os outros cristãos, porque mesmo adventistas são cristãos, os outros cristãos comem qualquer tipo de carne, né? Qualquer tipo de coisa, modo de dizer, né? Já os adventistas não. Como é que vai fazer, né? E tem mais, os adventistas eles falam muito do decreto dominical. Tá ok? Então, como é que os adventistas vão se misturar? Aliás, não, porque já se misturaram, né? Como é que vai se dar isso? Tá? Então, veja para qual caminho as coisas estão caminhando. Sob as circunstâncias corretas, crescer na graça talvez seja o ato de praticar muitos e constantes favores e merecidos voluntários de boas obras no intuito de demonstrar amor pelo próximo, conforme pelo próximo, pensamento esse idêntico dos que praticam o espiritismo, por exemplo.
que os espíritos também praticam obras de caridade, fazem boas obras, eles têm empresas que trabalham com isso, ok? Eu nunca convivi com o espiritismo, mas eu trabalhei com pessoas que eram espíritas praticantes e pessoas generosas, né? Bondosas, caridosas, né? Enfim, mas usavam inclusive certos trechos da Bíblia cristã, né? Falam que Jesus Cristo é um espírito evoluído, tá? Então, perceba como as coisas se misturam, tá? A intenção de adulterar as escrituras sagradas, uma das intenções é fazer com que as religiões se aproximem, tá? Fazer com que elas se misturem, né? Se tornem uma coisa só. Atos 9:36. Ora, havia em Iafo uma certa talmida chamada Tavita. Esta mulher estava cheia de Tov Mitzvot, né? De bons mandamentos e generosas ações que fazia, tá? Então, Talita, se eu não me engano, é a tradução, né? Para o português. Era uma mulher generosa, né? Uma mulher que tinha, testemunhava, tinha o testemunho de guardar os mandamentos, né? De ser obediente, né? De respeitar a cultura, né? A qual ela pertencia, né? Que é a cultura hebraica, né? Ela vivia de acordo com a constituição da nação hebraica, que é a Torá, entendeu? Então, uma mulher cheia de Tov Mitzvot, né? De bons mandamentos e generosa em ações que fazia, né? Ela ajudava muitas pessoas. Era uma mulher conhecida pelas suas boas atitudes, tá? Pelas suas boas ações. Efésios 2:4. Mas o Eterno, que é rico em Rahamim, por causa do seu grande Ravá, mediante o qual ele nos amou, porque pela recede sois salvos, pela emuná, né? Que é o conhecimento, obediência, prática e ensino da palavra. E isto não procede de vós, é capacitação do Eterno. É o Eterno que nos capacita. À medida que a gente se debruça sobre as Escrituras Sagradas, à medida que a gente mergulha dentro do conhecimento para buscar a perfeição, né, o conhecimento completo das Escrituras Sagradas, então o Eterno nos capacita para isso, né, para a busca do conhecimento. Versículo 9, não mediante nossas próprias ações, né, para que nenhum homem se ostente, né, se vanglorie, né, não das obras que nenhum homem deve se orgulhar. Presta atenção na tradução, pega a sua Bíblia e vê que a sua tradução está diferente, né? Nós temos assim, olha, no versículo 9, na tradução das Escrituras Sagradas, não mediante nossas ações próprias, para que nenhum homem, na tradução cristã, não mediante nossas ações próprias, para que nenhum homem se ostente, né? Na tradução das Escrituras Sagradas, não das obras que nenhum homem deva se orgulhar, né? Mas de obras que deva se orgulhar, né? A gente viu o testemunho que foi dado de Tavita, né? Ela tinha boas obras para testemunhar de si própria, tá? As pessoas falavam do bom comportamento dela, tá? Então, não mediante nossas ações próprias, para que nenhum homem se ostente, né? Não das obras que nenhum homem deve se orgulhar. Ou seja, nós não devemos praticar coisas ruins, coisas que não condizem com o comportamento de uma pessoa que conhece as Escrituras Sagradas, ok? Nós não devemos fazer coisas ruins, coisas das quais não só a gente não se orgulha, como a sociedade que está em nossa volta, olhando para nós, também não se orgulhe, né? Lembre lá de Hebreus 12:1, né? Nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, né? Então nós devemos viver de obra de maneira que possamos nós mesmos nos orgulhar das nossas obras e que as pessoas que nos rodeiam também, tá? Versículo 10. Porque nós somos a sua obra-prima, né? Contrário de miséria.
recriados em Yahushua, né? Para que uma vida de boas ações, as quais o Eterno ordenou de antemão para que as executássemos, sendo, pois, nosso halahá, né? Nosso modo de vida, nosso estilo de vida, ok? Atos 15, 11. Mas nós cremos que pela Hesed, pela bondade de Yahushua, somos salvos, pela Emuná, como eles também o serão. Então, gente, perceba, todas as vezes que a palavra Hesed ou Rahamim são mencionadas, a palavra Emuná está na sequência, tá ok? Então, não existe, vamos aplicar aqui a palavra graça. Por mais que a gente fale de graça como favor imerecido, sempre a essa palavra graça, logo em seguida vem a palavra fé, tá? Então, no original, quando vem a palavra Hesed ou a palavra Rahamim, tá? Logo em seguida vem a palavra Emuná, tá ok? Então, não adianta nada o Eterno, né, Yahushua HaMashiach, estarem desejosos de salvar a humanidade se o próprio ser humano está num caminho torto, num caminho irregular, num caminho diferente daquele que as Escrituras Sagradas determinam, ok? Como é que você vai descobrir que caminho, se você está ou não no caminho torto, né? Gente, esses estudos que eu estou fazendo, de modo algum, é para me vangloriar. Eu estudo há mais de 35 anos as Escrituras Sagradas, né? Fiz 2 anos de teologia, não cheguei a concluir. Eu sempre me dediquei muito a escrever, né? Não à toa eu tenho 2 livros prontos e tenho mais de 10 livros em andamento, tá? Então, assim, falar das Escrituras Sagradas é uma coisa que está no meu coração, é uma coisa que eu amo, né? É uma coisa que me detém, que me segura. Eu gostaria de poder viver disso, tá? De estudar as Escrituras Sagradas e poder ensinar. Levo muito a sério o que está escrito em Daniel 12, versículo 3, né? Que aqueles que ensinam, né, brilharão para sempre e eternamente, tá? Então, eu estou mesmo, sim, nesse caminho, tá? De anunciar a verdade. Não tenho a menor preocupação se por causa do que eu estou ensinando aqui contraria tudo aquilo que você já viu, né? Eu não estou preocupado se você vai ou não aceitar o que eu estou falando, porque não é essa a minha intenção de fazer ela aceitar. A minha intenção é fazer você conhecer, né? A mudança vem de você, né? É uma coisa sua, pessoal sua, com o Criador, tá? Mas a minha parte é ensinar, tá ok? A minha parte é poder proclamar a vinda do Reino do Eterno, tá? E proclamar quem são aqueles que vão entrar no Reino do Eterno. Essa é a minha participação. Esse é o meu serviço sacerdotal, ok? Para encerrar aqui, né, eu realmente vou ter que ir para o 3º estudo, tá bom? Porque eu tenho mais coisas aqui ainda para tratar, coisas importantíssimas, né? Como nós vimos no estudo 1, no estudo 2, coisas importantíssimas. Quando eu falei de misericórdia também, tem muita coisa muito valorosa lá para você estar verificando, tá? Eu peço que você, tudo aquilo que eu estou falando, você pegue a sua Bíblia e compare. Entre na internet e pesquise, faça pesquisa, que é o que eu faço, tá? Nós temos uma ferramenta que sabendo usar, né? Uma ferramenta maravilhosa para pesquisa, entendeu? E você pode pesquisar tanto coisas que falem a favor quanto coisas que falem contra, que é o que eu faço. Eu pesquiso aquilo que fala a favor e eu pesquiso aquilo que fala contra. E daí, de acordo com as Escrituras Sagradas, eu tenho formulado esses estudos. Antes de formular os estudos, eu escrevo. Esses estudos, a pesquisa pode demorar dias, semanas, meses, anos, tá? Enfim, e só para você ter ideia, toda vez que eu vou preparar um vídeo,
o preparo dele demora mais ou menos 3 horas, tá ok? Então assim, eu estou me entregando de coração e de mente, tá? Para esta obra que a gente iniciou aqui. Para encerrar, perceba que todas as vezes quando há referência da salvação pela bondade ou pelo amor profundo, né? Usando graça para trazer confusão, existe a relação direta e condicional com a emuná, conhecimento, obediência, prática e ensino. Portanto, e obviamente, não existe salvação pela graça, é inexplicável salvação pela graça. Isso quer dizer que, por mais que haja Hesed e Rahamim, isso não é suficiente, pois a salvação depende da emuná do ser humano. Ninguém é salvo sendo ignorante da palavra. A disposição para salvar ainda está de portas abertas, ok? Ainda é possível entrar pela porta estreita. Entrada essa que para atravessar é necessário aplicar força, literalmente, e entendimento. Está lá em Lucas 10, 27. Amarás o teu Criador, né? De toda a tua força, de todo o teu âmago, todo o teu interior, né? De toda a tua força e de todo o teu entendimento, né? Eu até costumava fazer uma brincadeira que a gente precisa amar o Eterno com café, né? Que Gente, e agora? Bom, deixa eu terminar aqui. Mas a condição de passar por essa porta é ter o conhecimento, obediência, prática e ensino ao próximo da palavra, né? Daniel 12, 13, né? Então, gente, é isso. Quero agradecer a sua atenção. Peço que compartilhe, né? Se você não é inscrito, se inscreva. Deixa o seu like aí, o seu joinha, tá? E me ajude na divulgação desse trabalho. Então aí você pode me ajudar comprando os meus livros, né? E você pode me recomendar, fazer algumas recomendações. Diga para mim se os vídeos estão bons, se eu sei que a gente precisa melhorar sempre, né? No que eu preciso melhorar. Bom, gente, é isso, né? Que o Eterno te abençoe grandemente, Baruch Hashem, né? E que possamos todos alcançar o nosso alvo, tá ok? Amém.